Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba. Estamos falando hoje sobre obesidade como causa da depressão e fator de construção do suicídio. Está conosco o Dr. Edibrando Dias, que é especialista em prevenção e tratamento da obesidade, membro da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO. Também está conosco o Roberto Carreu. Ele é voluntário do CHAT no CVV e coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Roberto, o que precisa para ser voluntário do CVV e atender a diversidade de emoções, inclusive acerca da obesidade, como você já falou anteriormente? Olha, o voluntariado do CVV, ele demanda idade mínima de 18 anos, é um tempo disponível de 4 horas por semana para aqueles que vão ser voluntários de posto, atender telefone, ou 3 horas por semana para aqueles que vão ser voluntários de chat ou Skype. Fazer um curso, que é um dos cursos, que eu acredito, um dos mais longos cursos de preparação do voluntariado, que são 32 horas, em Sorocaba, no próximo dia 18/2, sábado, e dia 20/2, segunda-feira, às 14 e às 20 horas, estaremos iniciando aqui um curso de voluntariado, então a pessoa não precisa fazer uma inscrição, é só comparecer no local, na Nogueira Martins 334, ou entrar no site www.cvv.org.br. Lá tem todos os cursos de voluntários, mais de 75 postos espalhados pelo Brasil. Ou então aqueles que não moram em cidades que têm um posto do CVV podem ser voluntários na casa mesmo, a partir de um treinamento que é feito pela internet. O treinamento, ele tem um padrão, ele é único, o Brasil todo recebe o mesmo tipo de capacitação, e depois das capacitações são fornecidos muitos cursos de aperfeiçoamento, porque tratar do componente humano em termos de psiquismo é uma coisa muito difícil, e nós somos apenas voluntários. Nós exercemos esse voluntariado e nós não temos o acompanhamento da pessoa que nos liga. Ela vai ligar hoje, vai ser atendida por um voluntário, amanhã por outro, e assim vai. Essa disposição, essa capacidade de poder ouvir as pessoas, aquele que não possa ser voluntário, não tem disponibilidade. Vale a pena fazer o curso, porque você leva para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua rotina, a capacidade de ouvir aquilo que a pessoa está emitindo, dentro de casa, trabalho, família, amigos. Essas emissões, isso que as pessoas nos passam, se nós tivermos a capacidade de ouvir atentamente, nós captamos muitas coisas de fundo emocional e nós podemos propor ajuda para uma pessoa próxima. E sem dúvida, muito importante as narrativas aqui, de 70% do mundo, as mortes ligadas à obesidade, o componente emocional é muito grande, então o componente emocional vai explodir na pessoa de alguma maneira, o corpo vai dizer, quando a palavra cessa, o corpo se expressa. Então vai se manifestar, seja na obesidade, seja em outros tantos distúrbios que acontecem, né? Então, dentro da nossa proposta, enquanto CVV Brasil, 2.000 voluntários, dentro daquilo que o Ministério da Saúde está nos propondo de uma parceria para um telefone único, já implantado no Rio Grande do Sul, em fase de teste, pronto para ser implantado em mais 4 estados, e em breve, esperamos para todo o Brasil, qualquer cidade brasileira, qualquer cidadão brasileiro vai poder ligar e ter esse momento de desabafo, esse momento que é dele, totalmente anônimo, não precisa se identificar, sigiloso, aquilo que for falado fica ali entre ele e o plantonista, e sem custo, totalmente gratuito, no 188, telefone do Ministério da Saúde Futuro, totalmente gratuito, é um custo do Ministério. Hoje, as cidades que têm postos fora do Rio Grande do Sul atendem pelo 141, que é o custo local. Também pode ser usado e-mail, tem muitas pessoas que preferem e-mail, preferem o desabafo no silêncio, é isso que elas dizem, elas preferem não ter contato com aquilo que elas passam, é tão penoso, tão difícil, uma situação tão íntima,
que elas não querem ter contato com ninguém. Então ela escreve longos textos e mandam e depois recebe a resposta. Então, o que precisa para ser voluntário do CVV? Boa vontade, um trabalho que não tem fim, 18 anos e o curso de capacitação. Doutor Edibrando, as pessoas ganham peso porque estão deprimidas ou ficam deprimidas porque estão com sobrepeso? As duas informações estão corretas. A depressão aumenta em 58% a possibilidade da pessoa se tornar obesa. E a obesidade aumenta em 55% a possibilidade da pessoa se tornar depressiva. Então, acho que com esses dois dados, a gente responde bem a sua pergunta. Acrescentando o que a gente estava falando antes, tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: comer pode substituir a falta de afeto, né? Então, a pessoa substitui com a comida as suas frustrações, as coisas que não deram muito certo, as suas decepções. Então, a comida acaba sendo uma fuga, né? Eu até às vezes digo que a bebida, a droga, a comida, né, são colocados aí como uma válvula de escape nessa vida moderna para as pessoas suportarem as dificuldades, fazer um afago a si mesmo, né? A Organização Mundial de Saúde nos informa que 90% dos suicídios são preveníveis. Uma das vertentes deste programa é falar abertamente sobre o assunto, levando informação para a sociedade. Que relação existe entre a obesidade e o suicídio? Existe alguma consequência? O senhor já falou da depressão. E em relação ao suicídio? Sim, seria uma sequência, né? A pessoa, ela inicialmente obesa, ela pode se tornar depressiva e, se essa depressão se prolongar, se tornar uma depressão grave, né? Se ela não souber lidar com essa depressão, se ela não fizer um tratamento correto dessa depressão, pode sim evoluir para o suicídio. Isso é uma hipótese bem plausível. O telespectador acaba de ver, nas palavras do Roberto e também nas palavras do Dr. Edibrando, a necessidade de tratar da sua emoção e também da obesidade, quando for o caso. Roberto, pegando um gancho na observação do Dr. Edibrando, a pessoa que se sente obesa ou que é obesa e já parte para a ideação suicida, e isso também é possível, como o doutor Edibrando acaba de dizer, ela pode ligar para o CVV, ela vai receber alguma orientação do CVV, como ela será tratada se ela ligar para o CVV? Olha, para nós, principalmente no chat, a gente vê muito jovens dizendo, estou não se aceitando, a palavra é não me aceito como sou. E alguém vai pagar, ou seja, o cor do cabelo, ou seja, o peso do corpo, ou seja, o formato do corpo. E eles, não raro, se alegam mais peso do que gostariam. Nós só vamos, em qualquer que seja a situação, nós vamos estar sempre tratando da pessoa enquanto aquele histórico, aquele fundo emocional, ela vai apenas estar contando a história dela e não raro ela vai ter atrás desta insatisfação, desta inaceitação, desta rejeição a si mesma, ter uma história atrás de falta de afeto, auto-rejeição, ausência afetiva, carência afetiva, uma série de coisas que a construção da vida dela mostrou que não foi completo, faltou para ela. Que ela vai descarregar em algum momento, alguém vai responder, e não raro o corpo até com as automutilações, uma série de coisas. Então, para nós, enquanto a pessoa se expressando em termos de sentimento,
nós não vamos estar olhando para uma pessoa com aquele detalhe que ela disse de peso, mas com aqueles detalhes que ela disse sobre sentimentos, sobre as emoções, sobre a história dela, e quando ela conta e reconta, e conta de novo, e reordena e conta novamente, ela vai encontrando pontos de retomar para si a própria vida. Então, salvo os casos que chegam a ser raros, não raros são os casos em que a pessoa tem um pensamento suicida muito bem desenvolvido no momento em que liga. Mas no final ela consegue trazer para si novamente o eixo da vida e ela encontra um caminho e segue. Raramente a pessoa permanece dentro do processo do pensamento suicida depois da nossa chamada relação de ajuda. Mas para nós aquilo que ela está passando é uma vivência, é um aglomerado de carências e necessidades que a história dela acabou mostrando e nós, enquanto voluntários, cumprimos ali a nossa missão de atendimento e encerramos sempre esperando que a pessoa consiga retomar a vida. Doutor de Brando, deixa eu acrescentar alguma Só coisa? queria acrescentar um gancho aí, que existe uma relação, na verdade, muito íntima entre a obesidade e a depressão, até mesmo do ponto de vista médico. Você, por exemplo, vai dosar os leucócitos, que são, na verdade, os glóbulos brancos, de uma pessoa com depressão. Eles estão aumentados. O PCR, que é a proteína C reativa, que é produzida no fígado, está aumentada. As citocinas inflamatórias na depressão estão aumentadas. E na obesidade, a gente, até então, o tecido adiposo, né, há pouco tempo atrás, era tido apenas como depósito de energia, né, o acúmulo da gordura. E hoje se sabe também que ele produz hormônios, que ele também produz citocinas inflamatórias. Então, do ponto de vista até mesmo bioquímico, existe uma relação muito próxima entre essas duas doenças. Elas andam sempre muito juntas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui dentro do mundo das emoções, produtor. É o seguinte, já tive experiência em pessoas que viviam a obesidade e depois vivem aquela situação difícil de fazer ou não a cirurgia, né? Faço, não faço, né? E executa a cirurgia e depois não se encontra dentro do novo corpo. A medicina, depois da cirurgia, existe alguma coisa que fala, não, eu posso fazer com que você não recupere aquele corpo, mas se recupere enquanto pessoa, porque a pessoa não se encaixa no novo corpo, não se identifica no novo corpo depois de uma cirurgia. Como é que é essa tratativa? Então, existem muitos conflitos na questão da cirurgia bariátrica. Inclusive, para se fazer hoje uma cirurgia bariátrica, toma-se muitos cuidados, né? A pessoa tem que passar por um preparo psicológico longo, é muito criterioso isso, porque nós tivemos muitos problemas, na verdade, né? A pessoa operava e depois ela começava a ter dificuldades em se aceitar, ou mesmo em colocar outra coisa no lugar da comida. Inclusive, existem estudos que comprovam que muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica se tornaram alcoólatras, colocando aí a bebida no lugar da comida, né, até porque a área do cérebro aí é a mesma, né, ou mesmo usando drogas, colocando no lugar da comida esses outros elementos compensatórios. Então, realmente nessa área aí é um conflito muito grande que existe dentro da pessoa, né? É difícil, é complexo e tem que estudar muito. E para a pessoa tomar essa decisão, vou fazer uma cirurgia bariátrica, ele tem que pensar muito, porque a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Ele nunca mais vai poder comer como ele comia antes. E se ele não se preparar para encarar essa realidade, ele vai ter problemas. Ele vai forçar a comer, ele vai ter... Inclusive tem casos em pós-operatório muito recente, inclusive tem até um caso com um médico que aconteceu aqui em Sorocaba, que num pós-operatório muito recente, o cara era acostumado a comer e no terceiro ou no quarto pós-operatório, até pelo fato dele ser médico, não foi feito todo esse preparo
que se devia fazer esse protocolo, porque o cara era médico, acharam que não havia essa necessidade, e o cara descompensou. E no terceiro, quarto dia, o cara resolveu comer, porque ele precisava comer, ele era acostumado a comer. E ele comeu e romperam-se os pontos da cirurgia e ele faleceu. Eu estou contando esse caso só para tentar ilustrar a gravidade dessa questão emocional aí da pessoa ter que se aceitar depois e entender que ele não vai poder comer mais, né? A obesidade pode comprometer a sociabilidade? Ele pode, ele realmente se afasta ou ele se sente excluído do grupo? Na verdade, as duas coisas, né? Ele sofre bullying, ele sofre cobrança, ele sofre pressão da sociedade, né? Isso tudo acaba ativando aí respostas, como nós falamos, imunoinflamatórias e leva a pessoa a quadros realmente complicados, né? Você imagina a gente sempre pensa mais no lado estético das mulheres, mas hoje a obesidade é até mais em questão de saúde, né? Uma senhora que tem, vamos colocar um exemplo concreto, ela tem um casamento para ir, né? E ela precisa de entrar naquele vestido tubular que não é fácil. Daí ela vai lá, tenta comprar o vestido e o vestido não vai dar certo. Então isso aí vai gerar uma ansiedade, ela vai acabar de repente até tomando a decisão de não ir ao evento. Por quê? Porque ela não vai se sentir bem. Então o que acontece? A pessoa começa a se isolar, começa a ficar sozinho. Isso aí são os primeiros passos que a obesidade vai levando a pessoa à depressão, né? Então realmente a pessoa que tem problema com peso, mesmo que essa quantia não seja tão significativa, para ela aquilo é importante. Ela se sente excluída, ela se exclui, né? E ficar acusando, cobrando do obeso, ficar encostando ele na parede, forçando ele, não vai resolver o problema, até porque ele pode ficar depressivo e comer mais ainda. Isso pode ser até pior, né? Então não é o melhor caminho de ficar fazendo pressão, cobrando, né? Essa ditadura de que todo mundo tem que estar dentro de um parâmetro, dentro de um peso. O que a gente preocupa muito é com a saúde, né? Isso sim a gente preocupa, mas não tanto com os aspectos estéticos, né? Para uma pessoa com obesidade, didaticamente, quais os primeiros, se o senhor pudesse orientá-la, o telespectador que está nos assistindo, que se sente ou que é obeso, didaticamente, que passos o senhor indicaria para ele? A primeira coisa, ele tem que procurar mudar os seus hábitos, mudar o seu estilo de vida. Isso aí todo mundo até já sabe que tem que fazer, né? Tem que fazer caminhada, tem que diminuir a quantidade de calorias que come. Só que a gente sabe que na vida moderna, a dificuldade que é colocar isso em prática, né? A falta de tempo, a dificuldade que é encaixar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. Daí a importância de você estar matriculado num tratamento, né? Por isso que eu falo da importância de você procurar o tratamento médico, você procurar a ajuda de um especialista, para você fazer esse acompanhamento. No nosso tratamento, a gente acompanha os pacientes todos os meses. Então, só o fato da pessoa ter aquele compromisso, todos os meses, de ter que ir ao consultório, ele está fazendo um investimento, ele vai passar pelo constrangimento da balança, né? Ele vai ser cobrado, daí ele faz. Se não tiver essa cobrança, esse acompanhamento, sozinho é muito difícil, né? Até as pessoas sabem o que tem que fazer, né? Do ponto de vista mais simplório, eu tenho que comer menos e tenho que aumentar as calorias que eu queimo. Eu preciso caminhar, eu preciso levar uma vida saudável, eu preciso comer coisas saudáveis. Só que no corre-corre, na prática da vida moderna, hoje a gente sabe da dificuldade que é colocar isso em prática, né? Você fala para o paciente, ó, você não deve jantar após as 19 horas. Só que a maior parte das pessoas chegam em casa muito mais tarde que isso, né? Então tem muita coisa que é difícil de colocar em prática. Então o que as pessoas precisam?
As pessoas precisam de uma orientação, de um especialista, precisam de acompanhamento. E eu até aproveito essa oportunidade para fazer uma observação. Porque hoje, com a internet, a gente tem acesso a muitas informações. E muitas dessas informações são informações incorretas, né? Principalmente na área médica. Você tem que tomar cuidado com a fonte das coisas que você está recebendo. Então, nessa área de obesidade, a gente vê muita besteira, muita informação que não é correta, até coisas mesmo ditas por colegas que não são muito da área, né, que fogem aí às novas orientações, fogem aí aos novos padrões que a ABESO orienta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as fontes das orientações que nós estamos recebendo. Então, a dica é procurar um especialista, uma pessoa que realmente esteja preparado para te ajudar da maneira mais correta. O site da ABESO, ele é aberto, qualquer um pode acessar. A área que é restrita a médicos e a outros profissionais de saúde, ela é pequena. A maior parte está aberta. E as informações que estão ali são informações científicas, são informações confiáveis e também são de fácil acesso. Não são informações, digamos assim, numa linguagem que as pessoas leigas podem até entender. Não são termos tão científicos, coisas tão difíceis. Então, eu recomendo que qualquer dúvida que você tenha, você possa acessar o site da ABESO, possa procurar a ajuda de um especialista que saiba realmente te orientar, para você até não ser orientado de maneira errada, né? Porque tem tantas dietas malucas por aí, tantas informações que, em vez até de ajudar as pessoas, pode até comprometer a sua saúde, né? No programa de hoje, do Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, falamos sobre a obesidade como fator de depressão, como construção do suicídio. Vimos a relação da obesidade com a depressão e também com o suicídio. Esteve conosco o Dr. Edibrando Dias, que é especialista em prevenção e tratamento da obesidade, e também o Roberto, que é voluntário do CVV e coordenador nacional do Eixo Voluntariado. Doutor Edibrando, a lente da TV Com para suas considerações finais. Antes, porém, o nosso agradecimento pelo comparecimento, pelas suas explicações. Temos certeza que muito enriqueceu de informações o telespectador do nosso programa e da TV Com. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e poder estar passando essas informações, compartilhando com os telespectadores essa questão da obesidade, que hoje é um problema, né? Nós estamos vivendo hoje uma epidemia mundial, não é só nos Estados Unidos, o Brasil está indo para o mesmo caminho, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente falar daquilo que realmente está afligindo a população e que está colocando em risco a saúde das pessoas. Muito obrigado. Roberto, a palavra é sua para as considerações finais. E nas suas considerações finais, eu gostaria que você, além de suas considerações, naturalmente, dissesse por que falar é a melhor solução. Eu queria primeiro agradecer ao Dr. Edibrando pela excelente explanação sobre o assunto, dados importantíssimos aqui quanto aos percentuais, esta carga das emoções incidindo sobre a saúde das pessoas na parte da obesidade, interessantíssimo. Essa relação depressão levando para a obesidade e vice-versa, muito importante para nós, enquanto voluntários do CVV, enquanto conhecimento, para que a gente possa entender mais esse universo das emoções das pessoas, né? Para nós foi riquíssimo essas informações que você nos trouxe aí. Ouvir a melhor solução, porque é uma maneira que nós temos de poder acessar a outra pessoa. As pessoas querem ser acessadas, elas querem se doar, elas querem entregar aquilo que está dentro delas, mas hoje não conseguem. Para quem? Se você tem uma preocupação, uma angústia, você vai falar com quem? Em casa? Dificilmente, porque você não quer levar problemas para casa.
Você vai falar no trabalho, dificilmente você vai falar porque isso pode ser usado contra você. Não raro as pessoas não têm dificuldades em procurar os serviços médicos, serviços de psicologia, pela própria vergonha, pela própria dificuldade, pelos custos. O CVV é um trabalho inteiramente gratuito, www.cvv.org.br, vários tipos de atendimento, custo zero, anonimato, sigilo, todo o conforto para quem precisa falar das coisas difíceis que estão acontecendo. Para ser voluntário, aproveitar aqui em Sorocaba, dia 18, sábado, às 14 horas, e dia 20, segunda-feira, às 14 e às 20, nós teremos curso. Se você não está numa cidade em que não tem posto, você está numa cidade sem posto, CVV, mas quer ser voluntário, você tem os recursos do chat, os recursos do Skype. Faz o voluntariado na sua própria casa, 3 horas por semana. Se a sua preferência é por estar junto às pessoas, eu não quero ficar no posto, eu prefiro estar em contato, CVV Comunidade dispõe de excelente trabalho, vários tipos de trabalho junto à comunidade, vale a pena conhecer. Dê uma chance a você mesmo, venha conhecer o trabalho do CVV, e se esse trabalho, aquilo que você vê no curso, ouvir no curso, for bom, continua como voluntário, plantonista. Se não, leva esta informação, esta rica informação para a vida. Muito obrigado. Se você tem alguma coisa que o incomoda, alguma coisa que o preocupa e quiser falar com o CVV, acesse o CVV através do nosso site www.cvv.org.br. Em Sorocaba, 32324111. Obrigado pela sua audiência e esperamos você no nosso próximo programa.